o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o prompt do terminal, onde nós vamos criar a nossa aplicação Node. Nós vamos começar a programar parte do servidor, programação servidor, né? Uma vez que, em paralelo, nós já estamos desenvolvendo aquela aplicação React, a parte do front-end. Muito bem, a nossa aplicação, nós vamos chamá-la de First Project Node.js Fireterge. Então é isso aí que a gente vai fazer. Então, nós vamos criar uma pasta com esse nome. Rubens, não Pois sei não. se não sou eu que estou vendo, mas acho que você não está compartilhando a tela. A tela. Ah, desculpe. Desculpe. Esqueci de fazer o compartilhamento. Desculpe. Vamos lá. Aproveitando, a Carol chegou também aí. Então vamos lá, Danilo. Verifica aí agora se está compartilhado. Agora Tá sim. ok, Danilo? Agora sim. Então vamos lá. Boa noite, Carol. Vamos lá. Então eu já criei a pasta, né? A pasta chama-se first-project-node-js-fireterge. Muito bem. Então eu vou entrar dentro da pasta. Fireterge. E aí nós vamos digitar o seguinte comando para a gente poder criar a nossa aplicação. Yarn add, melhor, init -y. Bom, feito isso, uma vez feito isso, se eu der um dir aqui, a gente vai verificar que ele criou o package.json. Então agora nós vamos abrir nosso VS Code, Visual Studio Code. Está lá o nosso arquivo, package.json, criado. Então, só dando assim uma repassada, né? Aquela opção "-y", ela inibe a abertura de um formulário com algumas questões, como, por exemplo, o name, que vocês estão vendo aí, né? O name, version, description, endpoint, git repository, autor, license. Então, ele ignora tudo isso aí. Então, automaticamente, ele preenche esses dados aí, com esses valores. Então, muito bem. Vamos seguir com a aplicação. Bom, essas propriedades que vocês estão vendo aí dentro do package.json foram as criadas pelo Yarn, né? Só fazendo um comentáriozinho que o name ele corresponde ao pacote da aplicação e que ele é fundamental, pois no caso, se algum terceiro for utilizar essa nossa biblioteca, esse name aí ele vai ser utilizado. Caso contrário, ele não será utilizado. Esse version corresponde ao versionamento da aplicação. E as demais propriedades que vocês estão vendo em main, license, caracterizam o pacote. Vamos em frente. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos abrir aqui um terminal. Vou clicar aqui no menu terminal. Novo terminal. Nós vamos utilizar aqui alguns comandos. Vamos lá. Bom, o primeiro comando que a gente vai utilizar, a primeira dependência, digamos assim, que a gente vai utilizar, utilizando o Yarn add express. Ô, Rubens, Oi. eu estava vendo aqui, eu tive uma dúvida aqui, que é o seguinte: o npm, quando a gente vai fazer a instalação, a gente tem que utilizar o --save para ele instalar no package.
Aqui no Yarn não precisa? Não, esse save ele é também opcional, mesmo utilizando o NPM. Tá? Uhum. Ele é opcional, você não precisa utilizar. Você pode utilizar o NPM sem utilizá-lo. Ele automaticamente ele vai criar um packed JSON lock. Como é o caso aqui do Yarn, ele cria um yarn.lock. Né? Tanto que se eventualmente, Danilo, você precisar de utilizar, isso pode acontecer, tá? Em determinado momento a gente pode necessitar de criar inserir ou instalar alguma dependência usando o NPM na nossa aplicação, a gente pode fazer isso, sem problema. E se ele criar esse packed.json.lock, a gente pode excluir, sem problema, porque o nosso padrão aqui é Yarn. Tá? Uhum. Tanto faz, tanto faz. Tá? É uma recomendação minha utilizar o Yarn, uma vez que a gente está tocando aqui o nosso curso com o Yarn. Agora, se quiser usar o NPM, sem problema. Vamos padronizar o Yarn, né? Numa Uhum. eventualidade, a gente pode utilizar o NPM. A Ok? minha dúvida era só mesmo se tinha necessidade de usar esse menos save. Não, você pode, não precisa usar e ele, uma vez que você está usando o Yarn, você pode apagar inclusive esse package JSON.lock, tá? Que ele cria. Então, só dando uma repassada, pessoal, esse Express ele é um micro framework do Node que nos fornecerá algumas funcionalidades padrão para todo tipo de aplicação que a gente for desenvolver no futuro. O que é o Express? Ele vai criar para a gente um servidor web e que a gente vai poder utilizar com a porta 3000. Né? Ele vai nos disponibilizar essa porta 3000. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso na prática, mas lá no nosso navegador, a gente vai utilizar o localhost 2.3000. Tá? E aí esse Express, então, ele vai criar esse servidor web para essa nossa aplicação. Tá? Embora seja uma aplicação back-end, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa utilizando lá o navegador. Muito bem. Então, eu quero que vocês observem, dentro desse arquivo, o packed.json, né, que nós havíamos criado inicialmente, e o fato de a gente adicionar essa dependência Express, o que ele fez? Ele criou esse objeto chamado dependencies, vocês podem observar esse dependência, e dentro dele ele colocou a dependência que nós ordenamos, né, que ele fizesse, com a sua correspondente versão. No caso aqui, 4.17.1. Você vê que, relembrando, né, a gente estava falando agora há pouco do Yarn, o Yarn ele é o nosso gerenciador de pacotes, assim como o NPM também. E como foi o Maven, né, quando nós desenvolvemos lá a parte de aplicações com Spring. E vale também lembrar o seguinte, que uma vez que uma outra pessoa pegue esse seu projeto, digamos que você passou esse projeto lá para uma outra pessoa, né? A pessoa que for dar continuidade, que for desenvolver, ele não vai precisar fazer todos esses comandos novamente. Vai bastar ele digitar yarn, simplesmente, no prompt, colocar um yarn aqui, pressionar um enter, ou então yarn install, e automaticamente todas as dependências vão ser instaladas, tá? Nesse objeto dependências que vocês estão vendo aí. E, mais uma vez, da mesma forma que fizemos lá naquela nossa aplicação React, vale a pena lembrarmos aí que todos os códigos referentes às dependências do nosso projeto foram criados dentro dessa pasta Load Modules. Tá? Vocês podem observar nessa figura que também foi criado de forma automática, né? Todas as dependências em cascata que nós utilizamos. Então, a gente vai pegar assim como exemplo, vamos pegar, a gente pode pegar o Express. Vamos pegar o Express. Aqui, ó, o Express.
O Express ele tem o seu packed.json, né? E todas as dependências estão aqui definidas. E todas essas dependências do packed.json também foram criadas no Node Modules. Então, ele faz aquele trabalho que eu disse para vocês, e todas as dependências são inseridas no projeto em cascata, assim, de forma automática, né? E a gente não precisa, nós não precisamos nos preocupar com essas dependências. Nós nos preocupamos apenas com aquela que nós criamos, que no caso foi o Express, que a gente pediu para criar. Ok? Bom, então agora vamos prosseguir. Vamos criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto, chamado index.js. Muito bem, vamos selecionar esse arquivo. E esse arquivo vai ser o ponto de partida para a nossa aplicação. E a gente vai começar nesse arquivo já definindo aqui uma constante chamada express igual query express lá. O que a gente está fazendo nessa linha? A gente está definindo essa variável express, que vai conter todas as funcionalidades dessa dependência que nós instalamos, a dependência do express. Ou seja, o require ele indica qual a dependência vai ser importada para esse nosso arquivo, no caso, o index.js. Então, dentro dessa variável aqui, todas aquelas dependências, elas foram armazenadas e agora a gente vai poder utilizar. Tá? Vamos fazer um testezinho aqui, como nós fizemos na outra aula. Vamos chamar um console.log e vamos mandar imprimir essa variável. Vamos salvar aqui. Vou pegar uma água aqui. Tá, e aqui no nosso terminal, vamos digitar node index.js. Opa. Tem um probleminha aqui. Vamos analisar esse problema aqui. Acho que eu digitei errado aqui, né, pessoal? Coloquei o Express só com S, não é isso? Eu acho que foi isso. Beleza. Então, olha só. Vocês vejam que aqui ele listou inicialmente aqui a função create application e colocou todos os módulos que a gente vai poder utilizar a partir desse nosso Express, dessa dependência que nós instalamos, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar a nossa primeira rota. Esse é o maior objetivo dessa nossa aplicação back-end, né? Então nós vamos apagar aqui o nosso console.log. Vamos definir uma variável chamada server, que vai representar o nosso servidor. Ela vai receber o Express, ou Express. Primeiro vamos comentar essa definição. A variável server, ela recebe essa função, né? Express. E esses parênteses indicam que o Express exporta uma função.
como foi visto lá naquelas aulas anteriores, naquelas aulas teóricas, né? Quer dizer, a gente está chamando a função do Express. Como a gente está criando uma API, e aqui é importante a gente focar muito esse conceito de API, né? Essa aplicação, essas aplicações Node que a gente está criando, é uma aplicação back-end. No entanto, ele não é front-end, é uma aplicação voltada para o servidor, que nós chamamos de API, como nós vimos lá naquelas aulas teóricas. Tá? E aí que a gente precisa que ele ouça uma porta, que no caso é a porta 3000, como havia definido, né? Como eu havia comentado com vocês que a gente vai fazer. Né? O que mais eu posso comentar? A gente Rules. pode fazer um teste, inicial, definindo uma primeira rota, né? Onde a gente possa chamar essa porta, o localhost, né? Utilizando esse web server, que é o Express, ou o Express, a gente criou nessa porta 3000. A gente pode definir uma rota para a gente poder ver como é que isso funcionaria. Primeiro na console, depois a gente pode fazer isso no navegador. Então, nós vamos lá. Alguém perguntou? Alguém falou alguma coisa aí? Foi eu. Por que que Danilo? geralmente eu percebi que hoje em dia em JavaScript está trabalhando muito com const e não com as lets? Isso dá uma diferença na aplicação? O- o- Você sabe que essa questão do const, do let, do var, ele é mais a nível de semântica, é mais conceitual. Né? Por padrão, Danilo, a gente sempre utiliza o const, a gente sempre define como uma constante. Vou dizer para você que em todas as nossas aplicações aqui, dificilmente a gente vai usar algo diferente. A gente sempre vai usar o const. O var e o let, vocês podem criar para coisas assim específicas, coisas que sejam bem específicas. Tá? Então, você pode até, nesse momento, não considerar essa parte conceitual e trabalhar apenas com const. Né? Surgindo aí uma necessidade, aí você pode recorrer ao var ou então ao let. Tá? Mas, assim, em termos práticos, a gente vai utilizar o const. Tá? Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente está usando aqui já o nosso server, e a gente está usando esse método get, e a gente vai definir a nossa rota teste, para a gente poder fazer a nossa avaliação. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, uma vez que o usuário lá na rota, lá no seu navegador, ele executou essa rota teste, ele chamou lá, digamos, localhost 2.3000/teste, a gente vai dizer que ele tem que executar uma função, uma arrow function. E a gente já comentou isso aqui na aula de React. Né? Então, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, no momento que ele digitar essa rota, eu quero que você execute essa função. E nessa função que a gente vai definir agora, eu vou simplesmente exibir lá na nossa console uma mensagem. A mensagem testando. Ok, só isso. Então, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos executar isso aqui, ou melhor, só faltou um detalhezinho, né? A gente tem que utilizar um método que faça com que ele ouça esse chamado, ele ouça a execução dessa porta, ele atenda a essa porta, tá? E para isso a gente vai ter que colocar aqui o server.listen, que é onde a gente vai mandá-lo ouvir lá na porta 3000. Bom, é só isso. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos salvar e vamos voltar lá no nosso terminal e vamos novamente
chamar aqui o index.js. Vamos lá. Vou lá no nosso navegador. Localhost 2.3000/teste. Vou dar um Enter. Ver se eu errei alguma coisa aqui. Definir o servidor. Definir o método get. Definir a nossa arrow function. Mandei executar o console.log. Tudo certo. Por algum motivo aqui ele não funcionou. Para ele, põe ele para rodar de novo. Muito estranho. Ele está simplesmente parado. Não é os parâmetros de cima, não? Requisição e resposta? Não, teoricamente está tudo correto. Definimos o Express. Aqui no Packed.json está tudo certinho. Aqui a gente salvou. Tá certinho do jeito que você colocou lá no browser? Tá. 300. Ah, tá tudo certo. Localhost, bota 300/teste. Não, isso interessante é o seguinte. Professor, você colocou teste sem o E. Acho que lá você colocou teste com o E. Ah, sim, sim. O problema está aqui, ó. O problema está aqui, né? Agora sim. Eu vou te falar, hein? Se fosse um bicho, mordia todo mundo aqui. Faz teste. Beleza, eu criei uma rota teste. Só que eu botei teste aqui, né? E aqui no navegador eu coloquei teste. Bom, então vamos lá. Estava tudo certo, né? Então, recapitulando, a gente criou o Packed.json. Instalamos a nossa dependência Express, que vai representar o nosso web server. Em seguida, criamos um ponto de partida aqui na raiz do nosso projeto, chamado index.js. Definimos uma variável chamada express, que vai receber tudo aquilo que nós definimos de dependência do express, né, por meio dessa função require. Depois nós criamos uma variável chamada server, que vai receber o express, que vai, na verdade, representar o nosso web server. Definimos uma rota, utilizando o método get, que é um método apenas de leitura, né? E nessa rota, nós definimos a rota chamada /teste, como o primeiro parâmetro, né, desse método get. Como segundo parâmetro, nós criamos uma arrow function, e dentro dessa função, nós simplesmente
pedimos para que ele exibisse no console a mensagem testando. Então, no momento que eu executei aqui no terminal node index.js, fomos lá no nosso navegador, mandamos executar. No caso aqui, o nosso domínio, localhost, a porta 3000 e /teste, que foi a rota que nós definimos. Bom, feito isso, o nosso servidor ele passa a ouvir a porta 3000. Então, nesse momento, ele identificou lá a chamada a uma rota e executou. Só que como o que nós definimos na nossa função foi o console.log, né? Ele não nos mostrou ou não exibiu nada, nenhum resultado visual aqui no nosso navegador. Ele apenas exibiu no nosso console o que a gente mandou ele fazer, né? Que foi mostrar a mensagem testando. Tá? Bom, mais uma vez, né? Vocês notaram aí que, relembrando o primeiro parâmetro, o teste, que foi a rota que a gente definiu, e o segundo parâmetro foi a nossa função. Bom, uma vez que a gente viu isso, essa mensagem lá no navegador, ou melhor, no nosso console, né? A gente agora vai representar, vamos fazer uma saída lá no nosso navegador, para a gente ver como é que ele pode, como é que ele vai exibir isso aí. Então a gente vai fazer uma pequena alteração no nosso código. Para isso nós vamos interromper aqui a nossa aplicação, utilizando o Ctrl+C. Beleza? Agora no nosso código a gente vai fazer uma alteração implementando o seguinte. Aqui na nossa função, a gente vai definir o seguinte. A gente vai utilizar o rec e o res. Toda função passada com o segundo parâmetro, lá no caso do get, né? Ele pode indicar que a nossa rota, de alguma forma, ela vai ser manipulada, uma vez que a gente vai utilizar esses dois parâmetros, o rec de requisição e o res de resposta. O rec representa todos os dados da requisição, que é o que a gente vai colocar aqui, res. Ou melhor, vamos começar com o rec, depois o res. O rec, a gente vai poder utilizá-lo, né, em outras versões dessa aplicação que a gente vai fazer. A gente vai utilizar query params e route params, para a gente poder receber os dados a partir da requisição. Mas isso a gente não vai fazer agora. Já o res que a gente definiu ali, também, né, no segundo parâmetro, ele possui as informações que serão retornadas para o nosso cliente, que no caso seria o front-end, né? Então, nesse exemplo que a gente vai utilizar aqui abaixo, a gente vai enviar uma mensagem lá no nosso navegador, por exemplo, utilizando aí um Hello World, né? Então, a gente definiu aqui, agora a gente vai manipular isso, né, por meio do rec do res, e vamos colocar aqui, vamos substituir aqui o nosso console.log por um return. Ele vai nos retornar isso aí. O res, vamos utilizar apenas o res, vamos deixar o rec para depois, e vamos colocar aqui apenas um Hello World. Ok? Bom, vamos salvar. Vamos novamente executar aqui embaixo. Node, espaço index.js. Alguma bobagem aqui também, vamos ver aqui. É a function error aí, ó. Ela tem que vir depois do parâmetro.
Tem um parênteses a mais ali. Sim, sim. Eu já fechei tudo aqui, né? Nada disso. Beleza. Agora eu acho que tá ok. Bom, beleza, né? Executamos lá. Vamos lá no nosso navegador. Bom, agora ele já exibiu lá no nosso navegador, no caso, o nosso Hello World. Então, é uma aplicação assim relativamente muito simples, mas que já nos permite visualizar, embora seja uma aplicação do tipo back-end, né? Isso aqui seria uma API, a gente pode também enviar um resultado via navegador, né? Por meio desse send aqui. Mas o objetivo maior dessas nossas aplicações vai ser no sentido de desenvolvimento de API, ou seja, a gente vai fazer com que essas informações que sejam manipuladas e geradas por essa aplicação, por essa API, seja consumida por uma aplicação do tipo React, como a que a gente está fazendo lá na outra na nossa disciplina de React, né? E como a nossa ideia aqui é de back-end, né, a API que a gente está desenvolvendo, a gente vai sempre procurar retornar uma estrutura de dados. E para isso, o que a gente vai utilizar como padrão? O JSON, como eu já havia comentado lá nas nossas aulas anteriores. Então, nós vamos fazer novamente uma outra implementação nesse código. Vamos parar aqui no nosso servidor. Vamos fazer o seguinte, ao invés de gerar uma saída no console ou no navegador, agora a gente vai retornar um método JSON. Por meio desse método JSON, a gente vai criar os nossos objetos, de maneira que nosso front-end entenda, né? Consiga entender. Vamos padronizar nessa forma. Vamos criar aqui uma propriedade chamada message e vamos definir um valor para ela, hello world. Ok. Ver se eu estou esquecendo alguma coisa. A chave. Tem que botar dentro da chave. Ah, sim. Bom, como a gente está criando um objeto, né? Um objeto chamado um objeto, né? Tendo aqui uma propriedade message, todo objeto tem que ser representado por uma chave. E a gente vai evoluir muito mais nisso. Ok, agora eu acho que ficou legal. A gente vai novamente executar embaixo no terminal. Load index.js. Bom, qual que é o retorno agora esperado? Ele tem que retornar esse objeto JSON. Olha lá. Está lá o nosso objeto. E a gente vai considerar que esse front-end vai entender esse retorno JSON, né? Para que realize aí um processamento necessário de acordo com a regra de negócio que a gente for definir, né? Bom, então a gente viu a definição dessa rota que nós criamos por meio daquela nossa dependência Express, onde a gente utilizou esses parâmetros dentro da nossa aplicação. Bom, eu acho que ficou muito claro, né, essa simples aplicação que nós fizemos, e só vale aqui o detalhe do JSON, né, que a gente criou, lembrando de que ele vai ser o que a gente vai utilizar como troca de informações com o nosso front-end. Ok? Então, pessoal, eu acho que ficou legal, né? Esse entendimento aí, que foi assim um pontapé inicial dessa
desse nosso desenvolvimento de APIs, esse nosso desenvolvimento back-end. Daqui para frente a gente vai começar a desenvolver esses parâmetros, principalmente o REC, onde a gente vai utilizar os query params, como eu coloquei, né, os route params, e as outras, e onde a gente vai conhecer também os outros métodos. HTTP, que aqui no caso a gente só está usando o método GET. A gente vai usar outros métodos também. Ok?